Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e vamos continuar aí estudando a nossa disciplina onde o assunto é liderança. Chegamos aqui na unidade de número 7, onde o tema é endomarketing. Pessoal, quando a gente fala de endomarketing, a gente fala do marketing interno, né? Ou seja, eu falo de ações que a empresa utiliza para o seu público interno, ou seja, os seus colaboradores, tá bom? A principal finalidade é promover entre os colaboradores os valores destinados a servir o cliente. Então, quando a gente fala de servir os colaboradores, a gente começa a olhar o colaborador com um olhar diferente, com um olhar estratégico, né? E a gente começa a ver que o colaborador ele tem um papel diferenciado no mundo atual, nos dias de hoje. Eu queria fazer com você aqui agora um paralelo entre a empresa A e a empresa B. Muitas empresas, pessoal, do mesmo ramo, elas vendem os mesmos produtos e praticam também e prestam os mesmos serviços. Isso é muito comum no mundo de hoje, onde a concorrência ela é muito acirrada. O que difere uma empresa de outra são pessoas. E são as pessoas que fazem a empresa funcionar. Então, demorou muito tempo para os líderes, os gestores, entenderem que as pessoas, ou seja, os colaboradores, são o diferencial do negócio, né? Se você colocar numa pirâmide de atendimento ao cliente, você vai ver que quem atende o cliente é quem está na base da pirâmide, justamente os colaboradores, eles estão na linha de frente. Então, quando a gente fala em cuidar destes, a gente está dando uma atenção especial a essas pessoas, tá bom, pessoal? O endomarketing, ele faz uso de políticas, de conceitos técnicos dos recursos humanos, de marketing, tem como função principal integrar todas as áreas e níveis organizacionais e fazer com que os empregados sejam motivados, capacitados, bem informados e orientados para a satisfação dos clientes. Então você vê que a intenção de você trabalhar o seu público interno, a principal ação é você valorizar pessoas. Porque quando eu valorizo pessoas, eu consigo motivar pessoas. Tá, galera? Então a intenção do endomarketing é justamente essa, fazer com que as pessoas dentro da organização elas recebam este valor que ela merece receber. Tá, galera? Então quando a gente fala de valor, a gente não está falando apenas de cunho financeiro, o salário da pessoa, a gente está falando de benefícios, a gente está falando de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento, a gente está falando de um ambiente de trabalho harmonioso, a gente está falando das pessoas participarem da construção da empresa, né, da missão, visão, valores, né, das metas, dos objetivos, as pessoas também terem participação de criar novos processos, novos fluxos e até mesmo novos produtos e serviços. Tá, galera? Se descobriu que o colaborador ele é um ativo da empresa, ele é um capital intelectual da empresa. Tá? E ele não pode ser isolado como uma peça, como uma matéria-prima da empresa. Né? O colaborador ele precisa receber um investimento, ele precisa ser tratado de forma diferente. Então, pessoal, eu sempre falo isso para os meus alunos, quando você contrata bem, né, você contrata pessoas dignas, pessoas justas, pessoas técnicas, pessoas capacitadas, né, você está fazendo investimento em que vai trazer retorno para você. Então, a melhor coisa que você tem é contratar pessoas que querem amadurecer, que querem crescer, que querem dividir com você a empresa, né, que quer crescer na empresa. Tá? Então, o endomarketing ele traz essa aproximação, né, da gestão com seus funcionários. Né, aquela questão da descentralização. Ou seja, você descentraliza junto com a sua equipe, porque ela faz parte do ciclo para que aconteça a empresa. Né? A gente tem o cliente de um lado, a gente tem o colaborador do outro, nós temos os produtos e serviços do outro. E é um ciclo. Né? Você vê que o colaborador ele tem uma participação direta com o cliente.
tá, pessoal? Então as empresas hoje, elas estão investindo bastante nessa comunicação com os colaboradores, treinamento também, desenvolvimento, tá? Por quê? Porque o colaborador, ele acaba sendo um marketing vivo da empresa. Quando eu falo marketing, eu me refiro à propaganda nesse momento. Então, quando você tem um cliente interno satisfeito, você vai ter um cliente interno que vai divulgar para todos os seus pares o que ele faz, o que a empresa faz, tá, pessoal? Então você vê que quando você tem um colaborador satisfeito, ele vai falar para as pessoas, né, o que acontece dentro da empresa. Assim também, quando você tem um colaborador insatisfeito, ele vai falar das condições de trabalho negativas, ele vai falar dos produtos, da forma que é feito, das formas erradas que a empresa trabalha, né? Então você vê que um colaborador, ele acaba se transformando num porta-voz da empresa, mesmo que de forma informal. Então as empresas notaram isso. Então a empresa, ela precisa ter um processo bem próximo, né, dos colaboradores no que tange a essa valorização e motivação. Tá? As empresas precisam entender que um colaborador, ele é o primeiro vendedor do produto da empresa, ou até mesmo do serviço. Muitas pessoas, antes de comprar determinados produtos ou serviços, procuram pessoas que trabalham lá na empresa para perguntar se o produto é bom, se tem qualidade. Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você tem um filho e você quer matricular ele numa escola. Né? A escola vai prestar serviço para você, né? Indiretamente, vai prestar para o seu filho, mas você que vai ser o responsável financeiro. Então, antes de você matricular o seu filho numa escola, o que você costuma fazer? Procurar informações sobre as escolas. Então você procura saber com pessoas que já têm filhos estudando na escola, você também procura colegas que já trabalharam na escola, para saber se é válido. Né? Então você vê que as pessoas elas buscam informações. E um destes pares que tem informações é justamente o funcionário. Então você vê que o funcionário ele participa diretamente dessa visão da empresa, né? Ou seja, dessa produção da empresa, da venda da empresa. Tá, galera? Por isso que as empresas estão implantando aí o endomarketing, que é um processo que gera, que faz um trabalho de motivação, de valorização, de qualificação, de envolvimento, né, de aproximação, para que todos os colaboradores se sintam bem acolhidos aí. Tá, galera? Então isso é um assunto de liderança. Né? Quando eu falo de endomarketing, eu estou falando aí de um assunto direto da liderança. A liderança precisa estar atenta aí aos colaboradores, porque é só através destes que a empresa consegue alcançar os seus objetivos e metas. Tá bom? Quero finalizar com um exemplo bem contundente de tudo isso que a gente falou. Eu trabalhei certa vez no colégio, na verdade foi num curso, em que o gerente ele ganhava um salário astronômico, ele ganhava um salário muito bom. E o subgerente ele ganhava mais um pouquinho de um salário mínimo. Isso reflete diretamente de como que a empresa ela faz o seu funcionário se apresentar para o outro. O que eu quero dizer com isso? O gerente ele ia para a empresa de Honda Civic, zero, novo, um belíssimo carro. E o subgerente ele ia para a empresa de bicicleta. Tá bom, pessoal? Então, quando eu falo valorização de tudo. Até mesmo de repartir o bolo, né, que é os recursos da empresa, de forma mais igualitária, para que todos possam ter condições de crescer também financeiramente. Tá bom, galera? Um forte abraço. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar lá no fórum de dúvidas ou em minhas mensagens, tá bom? Um abraço a todo mundo. Valeu!